Olá pessoal, tudo bem? É um prazer ter você em mais um Pequenos Goles de Água Viva. Chega junto, vamos compartilhar aqui uma mensagem de Deus. Vamos estar juntos aqui refletindo em algumas coisas. E eu quero falar contigo o seguinte: será que nós temos mais estendido a mão para ajudar? Ou nós temos mais apontado o dedo para julgar as pessoas? Estamos vendo aí dias tão complicados, né, gente? Uma época, né? Eu nem vou falar mais dias, porque a gente já está há um tempo já em toda essa crise aí pandêmica aí no mundo, no Brasil. E tem tanta gente precisando de ajuda, tanta gente precisando de alguém ali para segurar na mão delas, para levantar alguém, para alguém levantar ela pela mão. Mas muitas vezes a gente julga antes de estender a mão ou entender qualquer coisa que está acontecendo. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje aqui. Seja bem-vindo. Se você talvez não está inscrito lá no meu canal no YouTube, se inscreve lá. Eu estou lá como Cleverton Lima Vieira. Vai ter uma porção, tem mais de 100 mensagens lá que com certeza vão trazer algo aí para o seu coração, algo que você precise entender. Talvez aí alguma correção até no nosso caminho, mas vai ter algo de Deus lá, porque eu creio que a Bíblia, a palavra de Deus, tem resposta para todas as coisas. E tudo o que nós falamos aqui no Pequenos Goles tem a base bíblica, tanto que a gente vai ler aqui 3 trechos bíblicos daqui a pouco e vamos fazer essa reflexão. Eu estou assim também no Instagram, no Facebook, você pode me seguir, manda sugestões, manda talvez assuntos que você queira ver por aqui, ou se ficar alguma dúvida aí dos vídeos, você também pode me chamar lá sem problema nenhum, vai ser um prazer aí estar junto contigo. Vamos lá então, hoje eu quero ler contigo aqui 3 trechos bíblicos que é bem importante, preste atenção, que vão ser base aí para nossa discussão aqui. O primeiro está em Mateus 7, do 1 ao 5. Ele diz assim, Jesus falando: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Que pancada que Jesus dá aqui, hein? E será que isso acontece? Né? Será que julgamos e temos questões a serem julgadas também? O outro texto que eu quero ler com você está em João 8, do 1 ao 11. É bem conhecida essa passagem, mas vamos refletir sobre ela, tá? Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou então só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e condene Perdão. Agora vá e abandone sua vida de pecado. E o último trecho que eu quero ler com vocês está em Mateus 14, 28 a 31, que diz assim: Senhor, disse Pedro,
Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Aí eu quero pensar com você nesses 3 trechos bíblicos. Esse último trecho aqui é aquela ocasião onde os discípulos estavam no barco e se deu uma tempestade ali, né? Aí Jesus veio ao longe ali, e aí eles pensavam, na verdade eles estavam no meio do mar ali, e aí Jesus veio ao longe, eles pensavam, se diziam que tinha fantasmas naquela época. Eles começaram a dizer, é um fantasma, aí Jesus disse que era ele. E aí Pedro fez essa confirmação aqui, se era Jesus mesmo, mande-me ir ao teu encontro. Aí ele foi, só que ele começou a reparar ali no balanço do mar, e aí, Senhor, salva-me! E aí Jesus segurou ele pela mão, isso que eu quero aqui que você guarde, tá bom? Então vemos 3 situações aqui, onde a primeira, Jesus fala sobre o julgamento. Outro, a gente vê uma situação ali de julgamento da mulher pega em adultério ali, onde Jesus fala, se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. E essa última a gente vê ali Jesus estendendo a mão. O que eu quero refletir com você aqui, como eu falei no começo, aí na introdução, tantas pessoas estão precisando aí de ajuda, mas o que será que nós temos feito mais? Nós temos estendido a mão, assim como Jesus estendeu para Pedro. Ele falou ali, homem de pequena fé, mas ele falou justamente para tocar o coração deles ali. Que ele quis dizer, se você tivesse acreditado, você chegaria até mim. Mas ele segurou pela mão. O que quer dizer aqui que a gente chamar por Jesus, clamar por Jesus, ele vai estar ali para segurar a gente. Mas eu quero trazer aqui para nosso dia a dia. Como temos agido? Será que nós vemos às vezes uma situação de uma pessoa ali, você vê, você olha, você analisa aquela pessoa ali? Porque nós tendemos a fazer isso, certo, gente? Não temos. Você vê aqui que a palavra fala aqui que da mesma forma que a gente julgar, a gente vai ser julgado. E aí depois eu vou entrar nisso com você, o porquê seremos julgados. Mas será que nós temos estendido a mão ou temos apontado o dedo? Porque é fácil a gente julgar sem a gente conhecer a causa. Só que eu tenho algo para mim e já tomei essa lição muitas vezes, muitas vezes. A gente cai no erro, às vezes, da gente estar talvez ali num dia a dia, do lado de uma pessoa, ou ver uma pessoa ali aos finais de semana, trabalha talvez com ela ali de alguma forma, e a gente olha e essa pessoa, isso, aquilo, essa pessoa é daquele jeito, e a gente começa a rotular. Só que aí se você tem a oportunidade de sentar com aquela pessoa e realmente conversar sobre aquilo, aí você vai realmente entender algumas coisas, você vai ver às vezes o motivo pelo qual a pessoa age daquele jeito, você vai ver às vezes que aquela pessoa está precisando de ajuda, ela talvez não está passando por uma situação muito difícil ali, e aí? Ao invés de inicialmente a gente estender a mão, a gente está apontando o dedo, certo? Por que a gente não deve rotular, julgar as pessoas? Como nós vimos aqui nas passagens, primeiro porque Jesus falou, se você julgar, você vai ser julgado da mesma maneira. E aí, de acordo com a segunda passagem que nós lemos, que a mulher está sendo julgada ali, Jesus fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos foram saindo, eles mesmos reconheceram ali seus pecados, seus erros. Quem de nós também não temos situações? Nenhum de nós é perfeito. Perfeito foi só esse aqui sobre o qual nós falamos, Jesus. Nós tentamos imitar ele, seguimos ele, porque fala cristão, aquele que é cristão. Cristão é um imitador de Cristo, é um pequeno Cristo. Isso eu estou falando com a definição da palavra cristão, que a Bíblia nos traz. Então, nós temos nossas questões também. Será que outras pessoas também não vão erroneamente, talvez julgar a gente também? Você vai se sentir injustiçado? É a mesma coisa, você vê como a gente quando olha para fora,
Às vezes a gente tem um julgamento, mas quando não é para nós, nós temos outro. Não. Não tem que ser assim, certo? Nós não temos. O Jesus é o justo juiz. Nós não temos que julgar ninguém. Então, ao invés, talvez, da gente apontar dedos, gente, mas reflita nisso, porque o ser humano tende a fazer um julgamento do que ele está vendo. Não seja esse julgamento injusto. Primeiro, não temos que julgar, não é nós que temos que julgar. Nós temos que escutar, estender a mão, porque muita gente precisa de ajuda. E a gente, muitas vezes, ao invés de estender a mão, assim como Jesus, eu quis ler essa última passagem com vocês, justamente para pensar que Jesus estende a mão sempre. E por que nós, talvez tendo ele como exemplo, eu não sei aí o que você acredita, o que você deixa de acreditar, mas eu, Cleverton, eu sigo os ensinamentos de Jesus. E por que não, assim como ele fez ali, estendeu a mão para Pedro ali, numa situação complicada, porque Pedro estava andando no mar, sobre o mar, andando sobre as águas. Olha só isso daí já é algo gigante. No escuro, ele foi ao encontro de Jesus, e ali chegando, da vez ele reparou ali o vento, reparou uma onda, outra, ele, Senhor, ele afundou. Jesus falou, homem de pequena fé, porque aqueles homens andavam com ele, estavam aprendendo as coisas ali com Jesus. Mas Jesus estendeu a mão. Já pensou se naquele momento Jesus fosse julgar Pedro? Falou, você não teve fé, então você... Jesus fosse naquele momento determinar o juízo dele, como a gente faz com as pessoas às vezes. Jesus fosse falar, Pedro, você não teve fé, afunda na água aí agora. Você já pensou? Mas não. Jesus é aquele que quando a gente grita, quando alguém grita, socorro, Senhor, ele estende a mão e nos tira da água. Porque não podemos fazer isso também. Porque muitas vezes a gente dá o juízo para as pessoas. A gente às vezes fala, puxa, essa pessoa fez isso, ela age daquela forma, devia acontecer isso com ela. Quem somos nós para fazer qualquer julgamento desse tipo? Nós temos nossas questões, temos nossos erros, temos nossos pecados também. Quem somos nós para determinar o juízo e julgar alguém? Então haja como Jesus, estenda a mão para ajudar as pessoas a salvar. Tem tanta gente precisando, gente, que a gente precisa levantar elas do mar, levantar elas do buraco ali. Então não fique apontando o dedo não, porque dedos também podem ser apontados para nós, tá bom? Então pense nisso, estenda a mão ao invés de julgar, ao invés de apontar dedos. Tá joia? Espero que você tenha sido edificado aí por essa mensagem. Compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a isso também, para que a palavra de Deus seja espalhada, ensinamentos do Senhor sejam espalhados. E te vejo numa próxima aí. Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Beijão para você. Fica na paz. Se cuida.